Olá, bom dia. Eu sou Daniel Passos Dick, colecionador de CDs clássicos, pesquisador, é, estudioso de música da Idade Média, do século XVI, XVII, XVIII, XIX. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um CD que ganhei há muitos anos, dado de presente para mim por uma aluna de minha mãe, na época que minha mãe tinha loja do shopping. É um CD muito interessante, de Villa-Lobos dos clássicos latino-americanos, certo? É o seguinte, né, sobre as baquianas brasileiras. Heitor Villa-Lobos, 1887-1959. Heitor Villa-Lobos ocupa uma posição sem rival na música de seu Brasil nativo. Nascido no Rio de Janeiro em 1887, filho de um antigo funcionário público da Biblioteca Nacional Brasileira, ele começou ainda criança a ter aulas de violoncelo com seu pai usando a viola. Quando da morte de seu pai, em 1898, ele tinha um razoável conhecimento de teoria musical, tocava clarinete e violoncelo e foi aprender violão com o vizinho, escondendo o fato de sua mãe, que almejava para ele a carreira de medicina. Foi em parte através da influência de seu pai que Villa-Lobos ficou fascinado pela música folclórica do Brasil, enquanto a cidade lhe oferecia a oportunidade de ouvir e mais tarde se juntar à música do choro. Com a idade de 16 anos, ele deixou sua casa, abandonando qualquer ideia de estudos médicos e encontrando abrigo muito acolhedor em casa de uma tia, pianista amadora, com particular amor por Bach, Johann Sebastian Bach, né? Ele, então, Villa-Lobos, conseguiu uma vida tão boa quanto possível como músico profissional, ajudando a sustentar sua família tocando violoncelo no teatro e recreio e se apresentando em hotéis e boates. Desde a idade de 18 anos, Villa-Lobos passara cerca de 7 anos em viagens intermitentes às regiões remotas do Brasil, interrompidas por breve período de estudos no Instituto Nacional de Música no Rio de Janeiro. Para se sustentar, ele vendeu primeiro os livros restantes da biblioteca de seus pais e depois, quando possível, arrumava empregos casuais. Experimentando, enquanto viajava, a música indígena do país, embora nunca havendo encontrado com canibais, como subsequentemente contado em Paris, falsamente para desagrado da colônia brasileira de lá. Ele já se tinha voltado a composições de um tipo não muito aceito. Estabelecendo-se novamente no Rio em 1912, ele começou a criar músicas de grande complexidade, como a ópera Isate, trios para piano e uma difícil peça com a qual esteve intermitentemente engajado por alguns anos, a Suíte Popular Brasileira para violão. Em 1915, ele iniciou uma série de concertos de suas obras, despertando a ira dos críticos e ocasionalmente até dos executantes, enquanto conseguia apoio de um grupo de jovens simpatizantes. Embora seu estilo de escrever não tenha sido influenciado por tendências europeias da época, foi, contudo, suficientemente original e alarmante. Um crítico influente do Rio, escrevendo sobre a dança frenética de 1919, salientou que a obra tinha título errado e deveria ter sido chamada de Dança de São Vito, como uma nota explicativa de que ela deveria ser executada por músicos epiléticos e ouvida por paranoicos. 75 anos mais tarde, é difícil entender tal crítica, embora deva haver alguma concordância com a brincadeira quanto à natureza prolífica do talento de Villa-Lobos. Nesta etapa anterior de sua carreira musical, ele já escrevera grande quantidade de músicas e continuaria a fazê-lo. O trabalho de Villa-Lobos já havia atraído a atenção de Darius Milhaud, foi um compositor francês, empregado por Paul Claudel na Embaixada Francesa, no Rio, durante a Guerra de 1914 a 1918. Mas foi o virtuoso Arthur Rubinstein quem fez mais do que qualquer um para persuadir o Congresso Brasileiro e outros patrocinadores a providenciar uma bolsa para uma viagem em Paris,
permitindo a Villa-Lobos apresentar sua música ao público francês e, ao mesmo tempo, aproveitar o clima intelectual estimulante da cidade. Através de Rubinstein, ele foi apresentado à editora Max Eschig, patrocinador de seu primeiro concerto em Paris, em 1924. Como no Rio, sua música foi aceita por aqueles que tinham ideias mais progressistas sobre a natureza da música por um público ainda maior quando da apresentação de sua obra em grande escala em 1927, apesar de ainda existirem vozes contrárias. Em Paris, Villa-Lobos ligou-se a músicos e artistas, líderes naquele tempo ajudado por Roger Ducasse, ou Ducasse, louvado por Paul Leflin e Florent Schmidt, encarregado de providenciar um balé para Diaghilev. Durante um período de 7 anos, ele também encontrou tempo para viajar à África e voltar à América do Sul para concertos, não se isolando da vida cultural de sua própria terra. Em 1930, Villa-Lobos voltou ao Brasil, pretendendo cumprir uma série de compromissos de concertos. A Revolução de Outubro forçou uma mudança de seus planos e lhe trouxe incalculáveis oportunidades, pois ele se encontrou numa situação de liderança como compositor, cuja música representava plenamente o espírito Brasil e o modo nacionalista da época. Ele foi encarregado de estabelecer um plano de educação musical para qualquer nível e isto levou a criar um conservatório no Rio em 1942, seguido da implantação de instituições similares em capitais regionais. Quando seu trabalho terminou em 1945, com as mudanças políticas havidas, ele começou a ganhar um lugar estável na vida cultural musical dos Estados Unidos e, com o término da Guerra Mundial no mesmo ano, pôde renovar seus laços com a Europa. Ele morreu em janeiro de 1959 e sua morte foi motivo de luto nacional. A Pequena Suíte para violoncelo e piano foi escrita em 1913. Consiste de uma série de 6 peças pequenas admiravelmente engajadas, enquanto o seu próprio instrumento, violoncelo, em um estilo relativamente convencional, influenciado, como foi sugerido, pela sua admiração pelo violoncelista e compositor David Popper. A suíte é testemunha da segurança técnica de Villa-Lobos neste período. A mesma qualidade e força lírica são mostradas em outras peças destes anos anteriores. O Capriccio, Opus 49, de 1915, para violino, violoncelo e piano, o Romântico Prelúdio, de 1913, e a Melancólica Elegia, de 1916. Estes trabalhos não fazem nada para chocar, mas são de um idioma romântico antigo com relativamente poucos traços de inspiração tipicamente brasileira e nada do primitivismo do rude poema, parecendo mais aparentado com a música francesa da época. As 9 baquianas brasileiras exploram um veio muito diferente, embora haja nelas uma sugestão do estava para vir no Fugato all'Antica da Pequena Suíte. A admiração de Villa-Lobos por Bach tinha sido alimentada por sua tia Zizinha, e nas baquianas brasileiras Villa-Lobos mostra dupla inspiração tanto de Bach como do Brasil, embora o débito técnico ao primeiro possa ser relativamente superficial, em outras vezes penetrante. É, contudo, sempre o espírito de Bach que é evocado, sua principal fonte de inspiração. A série, verdadeiramente instrumentada, começou em 1930 com uma composição para orquestra consistindo de, pelo menos, 8 violoncelos e terminou em 1945 com a nona da sequência, para orquestra de cordas. Da segunda das baquianas brasileiras faz parte o Trenzinho do Caipira, quarto e último movimento, a tocata, arranjada pelo compositor para violoncelo e piano e usada por ele em tal versão durante turnês por um período de 9 meses depois de seu retorno ao Brasil em 1930. O trenzinho do Caipira representa um velho trem tipo, entre aspas, Maria Fumaça, do interior do Brasil, e sugere tanto o próprio trem como a paisagem brasileira através da qual ele passa. A área, o primeiro dos 2 movimentos da baquiana brasileira número 5, originalmente escrita para soprano e orquestra de violoncelos, foi composta em 1938
Um segundo movimento, dança, foi acrescentado em 1945. O primeiro desses dois movimentos está entre os mais conhecidos de todos e é mais visivelmente inspirado em Bado que o Trenzinho Caipira, que está muito distante da Leipzig do século XVIII. A área oferece um contorno melódico muito brasileiro sobre um acompanhamento bachiano para 8 violoncelos da instrumentação original, com o primeiro violoncelo ensombreando a linha melódica do soprano. O movimento, de particular beleza lírica, é igualmente eficaz no arranjo para violoncelo e piano. A Sexta das Baquianas Brasileiras para Flauta e Fagote foi escrita em 1938 e apresentada primeiramente no Rio de Janeiro em 1945. No primeiro dos dois momentos, o estilo é o choro, declarado no título e combinado com um elemento de contraponto à maneira de Bach. As limitações da parte do meio são triunfalmente superadas no segundo momento, travessão, fantasia, travessão novamente na tradição do choro. A área apresenta um contorno de abertura melódica que permite à flauta sugerir o contraponto de Bach, enquanto o fagote entra com a melodia que parece, a princípio, mais abertamente brasileira. A fantasia, marcante allegro depois do primeiro momento largo, é uma criação muito viva, exigindo considerável virtuosismo na execução, tanto nas sequências cromáticas da parte superior, quanto na figuração da resposta do fagote. Assobio a jato para flauta e violoncelo foi escrita em 1950, ano da terceira das 11 sinfonias de Villa-Lobos e do 12º dos 17 quartetos para cordas. Foi um tempo em que o compositor estava muito mais interessado no virtuosismo instrumental, particularmente numa série de concertos para violão, para harpa e para gaita, nos seus 5 concertos para piano e na famosa fantasia concertante para 32 violoncelos. Assobio a jato apresenta um atraente complemento ao repertório incomum do compositor. O primeiro movimento parece reproduzir as baquianas brasileiras em sua textura. É seguido por um pungente adágio no qual a estrutura de acompanhamento é preenchida pelo violoncelo. O final vivo abre com um ostinato do violoncelo, para o qual a flauta acrescenta uma linha melódica angular e sequencial, um movimento que permite a ambos os instrumentos breves momentos de relaxamento num modo mais lírico. Intérpretes, vamos lá. Rebecca Rust. A violoncista americana Rebecca Rust nasceu em São Francisco e teve suas primeiras lições de piano com sua mãe aos 5 anos de idade. 4 anos depois, ela começou seus estudos de violoncelo, ganhando um prêmio no concurso Mendelssohn com a idade de 13 anos. Depois de estudar com Bernard Greenhouse na Universidade de Nova York, com Paul Zabel na Escola Superior de Música de Colônia e fazer curso de mestrado com Mstislav Rostropovich, o grande violoncelista russo Mstislav Rostropovich, na América e Suíça, ela se estabeleceu em Munique, na Alemanha, com carreira na Europa, América e Japão, como solista e intérprete de música de câmara. Rebecca Rust toca um violoncelo italiano do século XVIII, feito por Florentino Giovanni Gaetano Pasini, aluno de Magini. Né? David Apter. O pianista David Apter nasceu em Nova York. David Apter. O pianista David Apter nasceu em New York e estudou na famosa Juilliard School, na Manhattan School e na Yale University, como aluno de professores que incluíram Rosina Levine, Nadia Boulanger e Paul Badura Skoda. Uma turnê de concertos pela América do Sul levou a Munique com uma bolsa de estudos Fulbright, onde ele encontrou Rebecca Rust. Emmanuel Parrud. Emmanuel Parrud nasceu em Genebra em 1970, de ascendência suíça e francesa. Em 1989, foi escolhido o primeiro flautista da Orquestra Sinfônica da Rádio de Basileia, na Suíça, transferindo-se depois para a mesma posição na Orquestra Filarmônica de Munique, na Alemanha, em 1992 e em 1993 para a Orquestra Filarmônica de Berlim. Ele teve suas primeiras lições de flauta com a idade de 6 anos, estudando em Roma, Bruxelas, Basel
que é a Basileia, na Suíça, e no Conservatório Nacional Superior de Paris, onde ganhou seu primeiro prêmio para flauta e música de câmara em 1990. Outros prêmios incluem uma série entre 1988 e 1992 em Scheveningen, na Holanda, do Hino, Kolbe, Genebra, e sua carreira lhe proporcionou apresentações através da Europa, Estados Unidos e Japão. Friedrich Edelmann. Friedrich Edelmann nasceu em Baden-Württemberg, na Alemanha, e estudou fagote com Alfred Hinderspacher. Depois de ganhar o primeiro prêmio no concurso federal de jovens intérpretes, estudou com Klaus Thunemann em Hamburgo e com Milan Turkowicin em Viena. Em 1977, ele se tornou o primeiro fagotista da Orquestra Filarmônica de Munique, na Alemanha, sob a regência de Sergiu Celibidache, grande maestro romeno, e de 1987 a 1992 foi membro do Conselho Administrativo. Friedrich Edelmann tem viajado muito como solista e intérprete de música de câmara em concertos, recitais e aulas de mestrado na Europa, América e Japão. Sou Daniel Passos Dick, colecionador e estudioso de CDs clássicos. Foi um prazer dar, dar essa aula para vocês e sobre baquianos brasileiros de Villa-Lobos. Não adoto uma postura doutrinária com relação à música clássica no Brasil, nenhuma, embora no Brasil haja uma polarização política entre esquerda e direita, e falou-lhes sempre mais.